Você já imaginou escrever um livro em 2 dias e meio e ele entrar para a lista dos mais vendidos dos principais países do mundo e logo depois virar um filme? Pois é, o irlandês John Boyne conseguiu essa proeza e nos presenteou com o livro O Menino do Pijama Listrado. Pessoal, todos nós sabemos a barbaridade que foi a Segunda Guerra Mundial. O nazismo, o Holocausto e todas aquelas atrocidades que foram cometidas naquela época. Isso aí a gente está cansado de saber e a gente tem muito material, muita fonte para enriquecer o nosso conhecimento acerca desse assunto. Mas eu vou te convidar a ler esse livro, O Menino do Pijama Listrado, que ele simplesmente aborda toda essa questão do nazismo e do Holocausto a partir do ponto de vista de uma criança de 9 anos. Então, é uma criança que está inserida naquela atmosfera, que está inserida naquele ambiente e não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. O mundo está em guerra, pessoas estão sendo mortas, grande genocídio acontecendo naquela época, o maior do século passado e um dos maiores da história da humanidade. E o Bruno, simplesmente com a sua ingenuidade, com a sua pureza, né, com o seu jeito infantil de ser, ele não está entendendo nada do que está acontecendo, mas ele tenta entender. Então ele vai chegando às suas conclusões, que são conclusões de uma criança, né, que não faz o menor sentido para a gente que sabe tudo o que aconteceu, só que ele está fazendo a parte dele, ele está tentando entender o que está acontecendo ali. Então, dessa forma, a trama vai se desenrolando através de uma narrativa com uma linguagem bem infantil. Na verdade, o livro é caracterizado como uma obra infanto-juvenil. Tem gente que diz que é romance, tem gente que diz que não é, que é uma obra infanto-juvenil. Mas, enfim, esse é o ponto menos importante da obra. O ponto alto mesmo, o ponto mais importante da obra é justamente o seu conteúdo, que na minha opinião foi escrito de uma forma magistral pelo John Boyne, porque a gente consegue entender ao ler o livro como seria mesmo o ponto de vista de uma criança. A gente entende mesmo ali que é uma criança que está relatando todos aqueles acontecimentos para a gente. E aí vem um misto de emoções na gente, porque ao mesmo tempo que a gente sabe das atrocidades que estão acontecendo, que aconteceram naquela história, naquela época, a gente olha e acredita ainda na pureza da criança, na pureza do ser humano, e a gente se pergunta quando é que a gente parou de ser desse jeito. E tudo isso faz o livro ser muito tocante e emocionante do início ao fim. Mas eu vou falar um pouquinho do enredo do livro para você. Eu não vou poder me aprofundar muito porque o livro é bem pequeno. É bem tranquilo, se você pegar, você consegue ler num dia tranquilamente. Então, se eu ficar falando muitas coisas, é capaz de eu soltar algum spoiler para você. Então, eu vou segurar minha língua aqui um pouquinho. Como eu já falei, o personagem principal é o Bruno, e o Bruno mora com os pais e com a irmã mais velha em Berlim. Só que o pai, que é militar, é um oficial alemão, ele recebe uma promoção. E agora ele vai ter muito mais responsabilidades. E, como consequência do seu trabalho, ele vai ter que se mudar, vai se mudar com a família toda. E então vai a família toda para esse local, para essa nova casa. De imediato o Bruno já estranha, porque é no meio do nada, não tem pessoas ali, não tem vizinhos, não tem outras crianças para brincar com ele, enfim, não tem nada. O que tem muito ali é um intenso movimento de pessoas entrando e saindo, essas pessoas todas vestidas de uniforme, e isso era muito estranho para o Bruno. E com o passar dos dias morando nessa casa, ele consegue dar uma escapada dos olhos dos militares e da mãe e consegue dar uma volta pelas redondezas da casa para explorar. E aí, numa dessas explorações, num desses passeios, ele consegue chegar até um lugar muito estranho para ele. Um lugar onde só tinha pessoas que vestiam um pijama listrado. E ele conhece um garotinho também que ele faz uma amizade muito bonita, muito sincera. Uma amizade como deve ser entre 2 meninos de 9 anos. Sem se importar se é judeu, se não é judeu, se é alemão, se é brasileiro, enfim. As 2 crianças só queriam ser amigas. E o livro todo vai se desenrolando em torno dessa amizade, em torno desses 2 garotinhos. E é uma amizade de muito aprendizado para os 2
e de consequências muito definitivas para todos que estão envolvidos ali, tanto os dois garotinhos como também a família do Bruno. Mas eu temo que eu não possa falar mais nada a respeito desse livro. A única coisa que eu posso adiantar para você é que é sem dúvida um dos livros mais tocantes e mais emocionantes que eu já li na vida. O final desse livro é simplesmente perfeito. E sou eu também para tentar mudar final de livro, desse ou daquele livro. Mas só dando a minha opinião, eu acho que John Boyne arrasou no final desse livro. No livro dele todo, para mim o livro dele todo é perfeito. Gostei muito dessa obra e o final simplesmente é sensacional. Sugiro que você leia o livro primeiro e depois você veja o filme. E fica com a gente, fica acompanhando a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque eu ainda tenho várias ideias de livros aí que eu queria compartilhar com você. Tá bom? Valeu!